Paz do Senhor, amados. Mais um vídeo que vai edificar a tua vida, que vai te trazer paz, que excede todo entendimento no deserto. Hoje eu estou aqui para te falar sobre, as dores que seu cônjuge te causa, os machucados, as feridas que estão abertas ou que ele já te causou. E será que o cônjuge sabe que te machuca? Será que ele sabe que está te magoando? Será que ele tem um entendimento daquilo que ele está fazendo? Quando nós nos vemos em uma situação de risco, de perigo, de dor, de angústia, aquela dor, aquela ferida, ela fica enorme. Aquela ferida, ela fica enorme. E quando a gente não sabe lidar com ela, parece que piora cada vez mais. E a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 4, de 3 a 4, fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem, que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando a gente vê que o Senhor ele fala que o inimigo cegou a visão do seu marido, da sua esposa, nós precisamos entender que a batalha é espiritual e que o que está acontecendo tem refletido na vida de vocês em conjunto. E eu sei que quando você luta por alguém, naquele primeiro momento em que seu coração quer aquela pessoa de volta, quer viver junto, e vem o medo na segunda etapa de voltar e se machucar, de voltar e se entristecer, de voltar e passar pelo que você passou de novo. Fica esse trauma. Ontem foi incrível que eu estava no culto e eu olhei para uma cicatriz que eu tenho na minha mão, e essa cicatriz é desde pequena. Só que quando eu me machuquei, na época que eu me machuquei com essa cicatriz, ela era um corte gigantesco. E foi passando os dias, os anos, e essa cicatriz ela foi diminuindo. E eu nunca mais parei para olhar ela, nunca mais. Se eu não me engano, foi numa lata de leite condensado que eu fui abrir, isso escondido da minha mãe. Minha mãe falou: não pode mexer nisso, tá? Sabe aquelas latas de leite condensado que você puxava a alavanquinha e ela já abria sozinha? Então, foi nessas latas. E a parte em que eu abri, puxou e cortou a minha mão. Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. Eu lembro disso. Eu lembro do dia que aconteceu. E foi um corte muito profundo e muito grande. E por incrível que pareça, foi passando os anos tal. E ontem, eu sentada na igreja, lá no culto, eu olhei pra minha mão e vi aquela cicatriz. Só que ela tava tão pequenininha. E eu peguei, foi incrível o quanto o Senhor falou comigo naquilo. O Senhor me mostrou que aquela cicatriz ela era grande porque eu era pequena. E quando eu cresci, aquela cicatriz diminuiu. E o incrível que o Senhor nos mostra dentro do deserto é exatamente isso. Quando você entrou no deserto, quando seu marido, sua esposa te magoa, te machuca, da forma que te fere, da forma que dói, eles estão cegos e nós precisamos entender isso. Eles estão totalmente tomados por Satanás. Estão cegos espiritualmente. Eles não conseguem compreender. Eles sabem que estão te magoando, eles sabem, mas eles não conseguem sentir a sua dor, até essa empatia. E quando a sua dor ela é tão grande devido às coisas que ele faz, é porque você ainda está pequeno. Você ainda não cresceu. Quando eu falo sobre crescer, sobre estar pequeno, é na fé, no crescimento espiritual, no amadurecimento espiritual. E aí quando você se vê grande, você fala: peraí, não é qualquer coisa que me abala. Eu não vou deixar qualquer coisa me machucar, não vou deixar qualquer coisa me abater, me diminuir. Você que se torna grande e aquela cicatriz é pequena. Ela é pequena ao ponto de você dar uma segunda chance para o seu marido sem medo. Dar uma segunda chance para sua esposa sem o medo.
e dar uma segunda chance para si mesmo de viver aquela vida, aquela história que Satanás abortou lá atrás. Então, quando a gente vai ver que a palavra do Senhor fala que o inimigo cegou o entendimento, a gente vê que realmente, de fato, às vezes não está nem naquilo que o outro está fazendo, às vezes está naquilo que nós enxergamos e trazemos para nós. Passou muito tempo e eu esqueci daquela cicatriz. Só que quando eu lembrei dela, para mim ela já estava muito pequena. Para mim ela não fazia mais sentido. A dor existiu naquele tempo, quando eu me machuquei. E agora? Não me lembro. Não me lembro da dor, mas a cicatriz está ali para eu lembrar que foi uma desobediência, que foi algo que eu não deveria fazer, que foi algo que minha mãe falou não faça e eu fiz. E Deus, ele ensina a gente com todas as coisas que ele pode, com todos os argumentos, com todos os materiais, sendo espirituais, sendo naturais, para nos mostrar que não podemos ser pequenos, nós temos que crescer. Se você precisa de ajuda, se você precisa de alguém que te instrua no deserto e você não sabe o que fazer com a sua dor, não sabe fazer com aquilo que você está sentindo, com aquela dor, com aquela angústia, com o que você está passando, me chama, eu vou deixar o WhatsApp aqui, me chamem no WhatsApp, tá? E eu vou pedir para vocês, vamos agendar, vamos conversar e eu creio que Deus vai te ajudar. Eu creio que vai vir um direcionamento da parte do Senhor para a sua vida, para a sua história. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz, amados.